Olá! Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. A Câmara de Vereadores de Itajaí quer você ainda mais conectado. Por isso, criou o Acesso do Cidadão, uma ferramenta para opinar sobre os projetos de lei e acompanhar o andamento de requerimentos, indicações e outras propostas. Você também pode enviar sugestões aos vereadores. Acesse cvi.sc.gov.br, realize o cadastro e exerça a cidadania. Acesso do Cidadão. A Câmara de Vereadores de Itajaí é sua. Conecte-se! Desde a municipalização do Porto de Itajaí, muita coisa melhorou para nossa gente. Os 4 berços voltaram a funcionar e a economia acelerou. E enquanto a movimentação de contêineres cresceu 598%, batemos recordes de novos empregos e empresas. Por isso o Porto, o município e a população estão juntos por nosso Porto. Um movimento pela continuidade da gestão municipal, que vai trazer mais conquistas para todos. Através das redes sociais, as TVs online estão na palma da mão, a qualquer hora e lugar. Pensando nisso, a equipe da Mundo Web TV, presente no Facebook, YouTube e site, atua para oferecer a você conteúdo de qualidade com informação, entretenimento e principalmente interatividade. Olá, galera do bem! E por falar em interatividade, segundas é comigo, Carlão, no programa Repórter do Povo Entrevista, onde você interage com o nosso convidado. Terça-feira, 9 horas da noite, live VJ Farley aqui na Mundo Web TV. Flashback de altíssimo nível dos anos 50 até 2000 e toca até Michael Jackson. Mundo Business aqui na Mundo Web TV, onde vamos falar de empreendedorismo, tecnologia, emprego e contar a história de quem fez e faz a economia da nossa região. Toda quarta-feira aqui na Mundo Web, Mundo Business. E nas quintas-feiras o programa é aqui comigo, Direito em Foco. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Um bate-papo jurídico com convidados diversos para você participar conosco, tirar suas dúvidas e levar um pouquinho de conhecimento. Então, nas quintas-feiras, eu espero você. Mundo Web TV, realizado por profissionais. Olá, tudo bem com você? Maravilha a gente estar aqui hoje mais uma vez para poder ter aquele bate-papo descontraído com o pessoal aí de casa. Nosso programa Direito em Foco é voltado para a comunidade, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre o direito, aproximar a relação com o direito, a relação com o advogado, saber todas as áreas do direito que existe e ter sim aquela interação. Lembrando que não é consulta, é uma orientação, é um bate-papo sobre a lei, sobre os direitos que a pessoa tem e ela deve sim sempre buscar um profissional habilitado, capacitado e sempre da sua confiança. É muito importante que seja um profissional especialista na área que a pessoa precise. Então, hoje a gente vai ter mais um bate-papo daquele gostoso. Lembrando que de vez em quando eu vou estar mexendo no meu celular para ver se você aí de casa está com a gente. Manda o seu beijo, manda o seu abraço, que é uma delícia ter você aqui com a gente. De vez em quando passo na rua, já que eu vejo teu programa, e eu fico triste porque a pessoa não manda mensagem, eu não sei ali que ela está com a gente. Então participa com a gente, deixa o seu like, deixa o seu comentário, manda seu beijo, compartilha com seus amigos. E se você também quiser vir aqui no programa falar alguma coisa jurídica sobre direito para orientar o pessoal de casa, desde já manda ali o seu eu quero participar do programa, que com certeza você vai ser convidado para estar aqui com a gente. Combinado? E hoje a gente veio falar com um tema que ele é muito atual. Na verdade, a pandemia já aproximou tudo isso e trouxe uma realidade
que, pelo visto, na minha opinião, as empresas têm muito a lucrar com tudo isso e os funcionários também. Então, hoje a doutora Danúbia de Deus, Núbia de Deus, Núbia de Deus veio falar com a gente. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Jaque, tudo bem? Obrigada pelo convite. Falei pra ela que a gente vai errar e tá tudo certo. Núbia de Deus, é isso? Isso, Núbia. Que veio falar então sobre o teletrabalho, o mais conhecido como home office. Isso mesmo. Acho que é um tema bem atual, né? E eu acho que tem bastante gente com dúvida em relação a esse regime que agora está sendo bastante utilizado. A doutora é advogada trabalhista? Sim, aham. Ah, é uma área do direito bem específica que tem um procedimento todo próprio, né, doutora? Exatamente. A gente tem a nossa CLT, né, que é a nossa Consolidação das Leis do Trabalho, e a gente consegue ali ter realmente um código que nos auxilia muito e que é voltado totalmente para a área trabalhista. Olha só, e também o Fórum do Trabalho. Tá tendo audiência, doutora, já? Presencial lá no Fórum do Trabalho? Já está tendo algumas, mas a maioria ainda permanece online. E como é que foi essa experiência aí de Covid, né? Fazer essas audiências online, tá tendo o mesmo resultado? Tá sendo legal? Então, eu acho muito relativo, né? Eu acho que é uma opinião própria de cada um. Tem gente que se adaptou muito bem nas audiências telepresenciais, e teve gente que prefere ainda a presencial, ali o contato, né, com o juiz, com as testemunhas, mas eu acho que isso é relativo de cada um. É quase que um teletrabalho da advocacia também, né? Exatamente, exatamente. E a doutora tá gostando ou gostava mais presencial? Então, eu não cheguei a fazer presencial. Eu me formei na pandemia. Olha só! Eu me formei no ano passado. E eu acompanhei audiências presenciais, tanto como aluna como estagiária, só que, na verdade, fazer mesmo como advogada eu só fiz online, não fiz presencial ainda. Diferente, dá mais um friozinho ainda. É, realmente. Doutora, e conta pra gente, esse negócio da pandemia que fez com que as pessoas acabassem indo trabalhar mais em casa, na verdade a gente vê que no cenário já era uma tendência isso acontecer. Sim, já era uma tendência. Tem um meme que eu vejo às vezes nas redes sociais que essa reunião poderia ter sido um e-mail. E aí eu vejo que hoje em dia a gente busca facilitar tudo, né? Então, realmente, como a reunião poderia ter sido um e-mail, às vezes fazer o seu trabalho poderia ter sido em casa, não precisaria do deslocamento do funcionário até o ambiente da empresa, enfim. Mas, realmente, tem gente que prefere assim, tem gente que prefere ficar realmente ali no ambiente de trabalho, junto com os colegas, depende muito de cada um, né? A reunião para um e-mail é diferente porque não tem aquela afetividade, né, que uma reunião tem. O e-mail é um negócio mais seco, mas de repente a tonalidade é diferente. O que eu quero dizer é que eu acho que hoje em dia tudo tende a ser mais prático. Eu acho que é isso, assim, o pessoal cada vez com um tempo mais corrido, cada vez buscando otimizar o seu tempo. Então eu acho que era uma tendência que já estava quase estourando e aí a pandemia veio para acelerar, exatamente. E nisso tudo também tem que cuidar muito com a saúde mental, né, doutora? Com esse aceleramento e essa obsessão e necessidade de responder todo mundo ali de pronto e estar à disposição a 24 horas. Eu tenho conhecidos, né, que estão no regime telepresencial desde março do ano passado, quando iniciou a pandemia. E eu acho que a pessoa tem que saber separar muito, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais tecnicamente, mas, por exemplo, o regime telepresencial, a CLT não exige o controle do ponto. Então, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa está ali trabalhando e vai ver às 10 da noite. E ainda está na frente do computador trabalhando. Algo que não aconteceria se ela estivesse lá na empresa, né? Porque daí daria o horário dela e, enfim, às vezes passa um pouquinho, faz hora extra, mas ela teria uma hora que se deslocar para casa. E quando você já está em casa, é mais fácil você se perder no tempo, né? E às vezes deixar de passar um tempo com a sua família, deixar de aproveitar um pouco, porque está ali tão envolvido que acaba, enfim, perdendo a noção do tempo e trabalhando até bem mais tarde do que deveria. É verdade, bem lembrado, né, doutora? O
Porque a pessoa deixa de correr o risco ali daquele deslocamento do trabalho, né? Exatamente. Mas às vezes passa em casa além do que devia e não descansa. Exatamente. Que é muito importante também o exatamente. sono, né? O descanso para ter horas produtivas do dia, né? Tanto que a CLT, ela traz pra gente, claro, quando não tem o controle do ponto, isso não acontece, né? Mas ela traz que o empregado, ele tem que ter um descanso de interjornada. E esse descanso, ele precisa de ser de pelo menos 11 horas. Então, imagina, uma pessoa que, às vezes, ali trabalhando telepresencialmente, fica até 10, 11 da noite e no outro dia, 7 horas da manhã, já está trabalhando novamente. Então, acaba tendo prejuízos que a CLT previu já para não acontecer, mas que no telepresencial, às vezes, acaba acontecendo. E agora está se ajustando e com certeza logo vai se ajustar cada vez mais, deve ter um programa que controle, alguma coisa assim futuramente, né? Provavelmente, a tendência é essa, né? Sempre que surge um novo tema, sempre que surge uma nova realidade, eu vejo que muitos começam a buscar sempre melhorias, buscar sempre soluções para tornar aquilo mais adequado para as pessoas. É isso aí. Doutora, então conta para o pessoal de casa, explica com as suas palavras para o pessoal entender de forma simples o que é o home office, que é a mesma coisa que teletrabalho, né? Isso. Então, o teletrabalho, ele está definido na CLT, né? E ele é basicamente o quê? É a prestação do serviço fora do ambiente de trabalho da sede da empresa, utilizando para isso meios de tecnologia e de comunicação. Só que isso também não pode ser confundido com o trabalho externo. Por exemplo, é diferente você ser um caminhoneiro em trabalho externo e você ser um analista financeiro em teletrabalho. A função do caminhoneiro, ela é aquela e ela é uma função externa. Agora, o analista financeiro, ele poderia estar exercendo a função dele na sede da empresa, mas por opção da empresa, opção dele, conversas, enfim, ele está no regime do teletrabalho. Então, ele está exercendo a mesma função que ele exerceria na empresa, só que na sua casa ou em qualquer outro local, não precisa ser necessariamente na casa da pessoa, através ali do computador, do celular, enfim, é basicamente isso. Olha só. Doutora, mas me conta uma dúvida minha. O teletrabalho, ele sempre existiu ou não? O marco foi a pandemia que instituiu e começou a ter validade? Então, o teletrabalho, na verdade, ele foi regulamentado pela reforma trabalhista em 2017, ainda sem ter pandemia. Mas, na verdade, ele já existia há algum tempo e a reforma trabalhista trouxe isso em lei, porque ainda havia muitas dúvidas jurídicas, havia dificuldade nas decisões, por exemplo, das reclamações trabalhistas, porque era um tema que estava em prática, mas ele não estava legalizado, não estava regulamentado, não existia em lei. Então, a CLT, na reforma, eu acho que de uma forma muito assertiva, trouxe o tema do teletrabalho. Ah, entendi. Então, na verdade, já estava meio em andamento e acelerou o processo. Exatamente. E agora o teletrabalho, cada vez mais? Com a pandemia, ele já estava instituído na lei, né? Porque ele estava instituído desde 2017, já existiam pessoas com essas funções de teletrabalho, mas com a pandemia a gente viu que colocou bastante gente nesse regime, né? Para evitar a disseminação do vírus. E a tendência é que logo tenha mais direito, mais artigos, mais incisos, mais coisa. Provavelmente, né? Porque eu acho que o tempo, ele faz com que as leis elas precisem ir sendo ajustadas. Lá em 2017, claro, já tinha uma realidade com pessoas em teletrabalho, mas eram muito menos pessoas do que, por exemplo, com a pandemia de 2020. Então, eu acredito que com certeza, com o tempo, as leis elas vão mudando, vão se adaptando, vão melhorando para sempre atender da melhor forma possível todos os trabalhadores e também as empresas. Olha só. Doutora, mas assim, tem gente que acabou ficando desempregado, que está em casa trabalhando e nem sabe que está fazendo teletrabalho home office, tá só tocando.
Quais são as principais características que as pessoas precisam saber e entender sobre o home office? Então, na verdade, assim, o trabalho normal, digamos, em que você está na sede da empresa, né, e o teletrabalho, eles têm bastante semelhança. Eu acho que eu posso colocar assim. Entretanto, eu acho que o que diferencia, né, a principal diferença é realmente o deslocamento, que não é necessário no teletrabalho. A CLT, ela permite que o empregado ele não precisa ter um tempo de adaptação na sede da empresa para estar no teletrabalho. O que isso quer dizer? Eu sou uma empresa aqui de Itajaí e eu quero contratar um candidato que ele está lá em São Paulo. Eu posso fazer todo o processo seletivo virtualmente, posso contratá-lo em regime de teletrabalho, ele vai continuar em São Paulo trabalhando para a minha empresa. Não tem problema dele não ter se deslocado até aqui, não ter, enfim, conhecido a equipe presencialmente. Ele não precisa disso, a CLT permite que seja tudo de forma virtual. Eu acho que isso é um avanço muito grande. Entretanto, tem que estar definido no contrato de trabalho desse empregado que ele vai estar sob o regime do teletrabalho. Tem também que estar definido que como que vai se dar o trabalho dele no sentido de equipamentos que ele vai utilizar, enfim. Mas o que eu quero dizer é que ele não precisa se deslocar até a sede da empresa. Ele pode ser contratado diretamente como teletrabalho. Tem também quando o funcionário ele trabalha em loco, ele trabalha na sede da empresa e o empregador ou até ele querem transferi-lo para o regime de teletrabalho. Isso também pode acontecer, a CLT permite. Entretanto, tem uma diferença um pouquinho ali no sentido do contrato, porque não vai ser feito um novo contrato para esse funcionário, vai ser feito um anexo, um aditivo para anexar a esse contrato. Então, é feito um aditivo de que ele vai passar para o regime do teletrabalho, entretanto, a lei exige que ele tenha pelo menos 15 dias de adaptação. O que isso quer dizer? Que o empregador, avisando o funcionário que ele vai passar a trabalhar no regime do teletrabalho, ele tem que dar um prazo de pelo menos 15 dias para o funcionário, enfim, se adaptar, planejar a nova rotina dele, para só depois desses 15 dias poder realmente começar a trabalhar no regime do teletrabalho. Também tem que ficar definido no aditivo do contrato como vai ser ali a questão do equipamento, enfim. Mas quero dizer que também há a possibilidade de você, trabalhador em loco, ser transferido para o regime do teletrabalho. Basta, né, uma conversa que ambos, tanto o empregador quanto o empregado, concordem. Outra questão característica que eu acho importante dizer sobre o teletrabalho é que, como eu já tinha citado um pouquinho antes, não existe a exigência do controle do ponto do funcionário. Entretanto, é sempre bom, é sempre indicado que o empregador faça esse controle caso consiga. Porque o que acontece? Quando não existe o controle do ponto, não são pagas horas extras. Entretanto, já teve decisões do nosso Tribunal Superior do Trabalho que decidiu que o empregador tinha condições de controlar o ponto do funcionário em teletrabalho e não controlava. Então, o empregador foi condenado a fazer o pagamento das horas extras, porque o empregado conseguiu provar que fazia. Então, o indicado é sempre que, caso a empresa consiga fazer esse controle através de algum sistema, enfim, hoje em dia, né, tem tantos meios para isso, que ele faça sim. O indicado é fazer mesmo a lei não exigindo. E por fim, eu acho que outra característica importante para falar também é sobre que o empregado em teletrabalho, ele pode sim se deslocar até a empresa em alguns dias da semana para exercer algumas atividades específicas, para fazer alguma reunião que tenha que ser presencialmente. Isso não descaracteriza o teletrabalho. A CLT ela deixa bem claro que pode acontecer isso e isso não vai descaracterizar o teletrabalho. Eu acho que mais ou menos essas características são as mais importantes.
Quanto à novidade, eu confesso que estou aprendendo aí com vocês aí de casa e fica passando um monte de coisa na cabeça, né? Doutora, esse negócio do teletrabalho, teve alguma coisa, alteração de carga horária? Se a pessoa passou a trabalhar mais de carga horária definida, na empresa fazia 8, em casa é só 6. Ou normalmente não, se era 8 mantém 8, se era 6 mantém 6. Mantém, é o mesmo trabalho, só que exercido fora das dependências da empresa. Então mantém o salário, mantém a carga horária, só que, como eu falei, no teletrabalho não vai ter o controle do ponto. Então, se eu começava às 9 lá na empresa, parava meio-dia, voltava às 2 e parava às 6, eu tenho que manter esse horário. Não sou obrigada a tocar das 9 às 6. Não devo? Não deve. Você deve cumprir a carga horária que está descrita no teu contrato de trabalho. Sempre a orientação é essa. A gente vê que algumas empresas também acabam dando uma facilidade pro trabalhador, né? Desde que ele faça aquela quantidade de serviço dentro daquela hora, se não tem atendimento ao público, normalmente eles adaptam, tu pode fazer tudo de manhã se tu der conta, mas aí vai de cada caso, né? Então, isso é uma questão que a gente não tem como ter um controle, isso vai de cada empregador, vai de cada empregado, vai de cada empresa definir como quer tratar aquele funcionário que está em teletrabalho, né? A gente sabe que, querendo ou não, acaba mudando a rotina, né? A pessoa, na maioria das vezes, está na sua própria casa. Então, depende muito, depende de cada empresa e não tem nada regulamentado sobre isso. Na verdade, é um acordo verbal, né? E questão de salário, doutora, teve algum aumento para home office ou desconto por home office? Não, referente ao teletrabalho, continua com o mesmo salário que você exerceria na empresa, né? A gente não está falando das novas MPs que permitiam redução de salário, redução de jornada. A gente está falando do teletrabalho, o funcionário trabalhando em casa. Então, o salário permanece o mesmo. Entretanto, o que pode acontecer é que, mais para frente eu até gostaria de voltar nesse assunto, o trabalhador, ele pode disponibilizar os seus equipamentos para trabalhar, né? O seu computador, o seu celular, a sua internet. Então, quando isso acontece, o empregador, ele tem que pagar um valor para o funcionário porque isso está acontecendo, porque ele está cedendo os seus equipamentos para conseguir prestar o serviço. Então, se tiver alguma diferença salarial, é justamente por isso, porque na maioria das vezes os funcionários utilizam os seus próprios equipamentos. É uma necessidade de adaptação, né, doutora? Porque o trabalhador sai lá da empresa, vai trabalhar na sua casa, muitas vezes não tem os equipamentos, não tem a mesa, não tem a cadeira, não tem a internet, a luz está atrasada. E aí tem que botar tudo isso em dia, tem que ser uma cadeira confortável, tem que ser um ambiente gostoso. As pessoas estão fazendo muito home office em casa, arrumando aquele cantinho para poder trabalhar ali com o seu computador ou com o seu material de trabalho, para poder se adaptar. Então, é aconselhável que as empresas ajudem o funcionário a montar esse espaço também para ter uma qualidade de serviço, ou pague a diferença de salário, ou que forneça esses equipamentos, é isso? Então, o que acontece? Justamente por isso que a gente tem aqueles 15 dias em lei para o trabalhador se adaptar. Só que vamos deixar bem claro, para existir o teletrabalho tem que ter o acordo entre as partes. Então, tanto o trabalhador como o empregador tem que definir isso e por isso fazer o contrato ou o aditivo do contrato, e isso tudo tem que constar, porque como que vai funcionar? Eu não tenho internet ou o meu computador não vai... Processador lento. Exatamente. Não tem espaço, não tem memória. Então, assim, eu acho que quando chega o momento dessa conversa, tem que haver uma certa franqueza, né? O funcionário tem que, beleza, eu concordo em ir para o teletrabalho, mas eu vou precisar do equipamento. Ou não, o meu equipamento já vai conseguir me ajudar, só que daí, claro, vai ser paga uma verba pelo uso dele. Então, assim, tem que ser conversado, tem que ser definido para então colocar no contrato como que vai se dar esse teletrabalho, né? Em relação a equipamentos, em relação ao internet, enfim, tudo isso tem que ser definido antes de começar o teletrabalho. Então, quando o candidato a uma vaga de teletrabalho está sendo entrevistado,
provavelmente eles já vão tocar nesse assunto, ver como seria essa adaptação. E quando o funcionário está em loco e vai ser transferido para o teletrabalho, também tem que ter essa conversa. Então, doutora, não é um assunto para a pessoa ficar com vergonha, ou ficar sem jeito, ou ficar com medo de falar. São causas necessárias de ter o bate-papo e a interação sobre isso para definir bem certinho e ficar bom para todas as partes, né? Exatamente, Jaque. Porque senão daqui a pouco o funcionário está em casa, trabalhando, xingando o patrão e reclamando porque não conversou previamente. Exatamente. Muitos dos nossos litígios trabalhistas hoje em dia, às vezes, são por falta de comunicação, né? Às vezes, claro, há comunicação, mas nenhum lado cede. Mas tem vezes que sim, é a falta de comunicação. Então, não tem por que você não conversar sobre isso. Na verdade, o empregador com certeza vai conversar sobre isso quando for oferecer o regime do teletrabalho, porque é a principal necessidade do trabalhador vai ser o equipamento para conseguir exercer esse regime de teletrabalho. Então, é claro que vai ter que ter a conversa sobre isso. Legal. Então, se você aí de casa passou por essa situação e não conversou, vai lá conversar que ainda dá tempo e não está errado. E, doutora, o que eu tenho sentido do pessoal de casa, que eu converso, né, que eles fazem home office, teletrabalho. Não, já que não é home office, é teletrabalho. Eu disse, para mim é home office. É a mais popular, né? Eu vejo que eles têm gostado bastante, muitos me dizem que rendem bastante, que no começo é um pouquinho difícil se adaptar e se organizar. Eu digo que talvez para a mulher seja mais difícil, porque daí, olha, tem aquela louça, olha, tem aquela roupa. Não que os homens não façam, não devam fazer, mas sempre tem uma coisinha na casa que quer cuidar também, né? Mas eu entendo que o home office é bom para a empresa, que não tem que disponibilizar tanto material e tanta coisa, né? E o funcionário que ganha na produtividade em casa pela falta de deslocamento, por essa necessidade, né? Eu acho que, novamente, vai muito de cada pessoa, mas eu vejo, sim, muitas pessoas gostando muito de exercer o trabalho telepresencial, porque... Claro, tem o conforto da casa, tem uma liberdade um pouco maior do que se você estivesse na sede da empresa. Então, tem muita gente gostando, tem muita gente que no início não gosta, mas depois adapta, mas também, claro, tem gente que não consegue se adaptar e prefere estar no ambiente de trabalho. Isso vai de cada um. Eu tenho um colega, a doutora falou que a pessoa está em teletrabalho, ela pode sim para a empresa fazer uma reunião ou fazer alguma coisa que precisa. Eu tenho um colega que assim, ele trabalha no banco e daí ele trabalha uma semana no banco e uma semana em casa. Uhum. Pode também? Pode também, é o conhecido trabalho híbrido. Exatamente, um pouco presencial, um pouco em casa. Tem empresas que dias da semana, né, não é uma semana em casa, uma semana no trabalho, não. Às vezes é segunda, terça e sexta no trabalho, os outros dias em casa. Então, esse trabalho híbrido também está vindo bem forte, principalmente em grandes empresas, que após, claro, né, o pico da pandemia, né, que agora já está dando uma diminuída, viram que funcionaria, né, deixaram às vezes o funcionário na sua casa, em teletrabalho, e aí decidiram por optar por esse trabalho híbrido. E aí, claro, tem também a conversa com o empregado, mas a maioria gosta bastante desse formato. Eu vi também, perguntei, como é que tá? Não, já que é legal, só que falta o contato com os outros amigos do trabalho, se a gente sente falta de ter aquele bate-papo, de conversar uma dúvida. Então o híbrido é legal porque acaba vendo de vez em quando, pelo menos, né? Exatamente, Essa é uma questão não só de funcionários, né, mas os nossos estudantes também que se queixaram, né, na pandemia de não ter o contato com as pessoas e muita gente até adoeceu por conta disso. Então eu acho que, claro, é bem importante. Tem pessoas que não se importam, tem pessoas que têm essa necessidade e, claro, vai de cada um. E tem também aquelas que gostam de ficar isolado, quietinho no seu Exatamente, canto, né? Cada um tem o seu jeito. Tanto como estudante como profissional. Exatamente. Tem estudante que se adaptou muito bem, né, com essas aulas. E tem estudante que não, que preferia o contato ali com o professor, com os colegas, enfim.
Olha só, quanta coisa legal e quanta coisa diferente no direito a gente tem, né? E é isso que a gente vem toda semana, conversar com você, trazer uma novidade, falar um tema atual, para que a gente possa aprender um pouquinho mais a cada semana. Eu acho que a vida é isso, né, doutora? Estar aberto para novos aprendizados, Exatamente. Conversar com pessoas diferentes e conhecer um pouquinho mais. Consumir materiais como esse que a gente produz aqui, que é diferente daquele material da TV, e a gente busca sempre levar a verdade e informar as pessoas de casa. Doutora, eu adorei, obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Doutora aceitou o convite, eu fiquei muito feliz. As jovens advogadas estão arrasando aqui no programa. E se você quiser vir também aqui com a gente, manda ali para mim no seu eu quero participar do programa, que a gente vai te chamar com certeza. Queria agradecer a sua participação, o seu like, o seu comentário e dizer que eu fiquei muito feliz. Se você conhece alguém que faça também trabalho home office ou teletrabalho, manda esse material para ele que ele possa também aprender um pouquinho mais. De repente já faz e tem alguns direitos que ele talvez não conhecia. E também, se você precisar procurar a doutora para conversar, saber um pouquinho mais, onde o pessoal te acha, doutora? Pode me procurar no Instagram, é o @nubiadedeus, com 2 S no final. Repete de novo? @nubiadedeus. E aí no final são 2 S's. Núbia de Deus com 2 S. Isso. Então tá bom. Obrigada, doutora, pela participação. Imagina. Eu adorei e fico esperando a doutora então para um próximo tema aqui com a gente. Com certeza, é só convidar. Obrigada, pessoal de casa. Ó, um beijo e até a próxima. Você sabia que o vídeo é o melhor meio de se comunicar na atualidade? Nós temos a solução para ajudá-lo a ter sucesso. Qualidade, criatividade, equipe qualificada. Seus clientes vão ficar impactados com a sua marca. Soluções em vídeos institucionais e comerciais com criatividade e excelência. Evidência Vídeo Produtora. Soluções de sucesso para a sua empresa. A Câmara de Vereadores de Itajaí quer você ainda mais conectado. Por isso, criou o Acesso do Cidadão, uma ferramenta para opinar sobre os projetos de lei e acompanhar o andamento de requerimentos, indicações e outras propostas. Você também pode enviar sugestões aos vereadores. Acesse cvi.sc.gov.br, realize o cadastro e exerça a cidadania. Acesso do Cidadão. A Câmara de Vereadores de Itajaí é sua. Conecte-se! Desde a municipalização do Porto de Itajaí, muita coisa melhorou para nossa gente. Os 4 berços voltaram a funcionar e a economia acelerou. E enquanto a movimentação de contêineres cresceu 598%, batemos recordes de novos empregos e empresas. Por isso o Porto, o município e a população estão juntos por nosso Porto. Um movimento pela continuidade da gestão municipal, que vai trazer mais conquistas para todos. Através das redes sociais, as TVs online estão na palma da mão, a qualquer hora e lugar. Pensando nisso, a equipe da Mundo Web TV, presente no Facebook, YouTube e site, atua para oferecer a você conteúdo de qualidade com informação, entretenimento e principalmente interatividade. Olá, galera do bem! E por falar em interatividade, segundas é comigo, Carlão, no programa Repórter do Povo Entrevista, onde você interage com o nosso convidado. Terça-feira, 9 horas da noite, live VJ Farley aqui na Mundo Web TV. Flashback de altíssimo nível dos anos 50 até 2000 e toca até Michael Jackson. Mundo Business aqui na Mundo Web TV, onde vamos falar de empreendedorismo, tecnologia, emprego e contar a história de quem fez e faz a economia da nossa região. Toda quarta-feira aqui na Mundo Web, Mundo Business. E nas quintas-feiras o programa é Aqui Comigo, Direito em Foco. Todas as quintas-feiras, às 20 horas. Um bate-papo jurídico com convidados diversos para você participar conosco, tirar suas dúvidas e levar um pouquinho de conhecimento. Então, nas quintas-feiras, eu espero você. Mundo Web TV, realizado por profissionais.